445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disposições preliminares. Seção e disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. E imigrante, brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. E residente fronteiriço, pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. E visitante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Via apátrida, pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Artigo 2º. Esta lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional e seus familiares. Seção dos princípios e das garantias. Artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, de repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação, e de não criminalização da migração. E não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. V. Promoção de entrada regular e de regularização documental, de acolhida humanitária. V. De desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. V. De garantia do direito à reunião familiar. E de igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares. X. Inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. De acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. X. Promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante. X. De diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante. X. Fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. X. Cooperação internacional com estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. X. Integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço. X. Proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante. X. De observância ao disposto em tratado. X. Proteção ao brasileiro no exterior. X. Migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas. X. Promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei, e X. Repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas. Artigo 4º. O migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade, bem como são assegurados direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos, de direito à liberdade de circulação em território nacional. E direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. E medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos. E direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável. V. Direito de reunião para fins pacíficos. V. De direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. V. De acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. E de amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. X. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. X. Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. X. Isenção das taxas de que trata esta lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento. X. De direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, X. Direito à abertura de conta bancária. X. Direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de residência, e X. Direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória.
Parágrafo 1º. Os direitos e as garantias previstos nesta lei serão exercidos em observância ao disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte. Capítulo 2º. Da situação documental do migrante e do visitante. Seção e dos documentos de viagem. Artigo 5º. São documentos de viagem. E passaporte. De license-passer. E autorização de retorno. E salvoconduto. V carteira de identidade de marítimo. V carteira de matrícula consular. V de documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente quando admitidos em tratado. V de certificado de membro de tripulação de transporte aéreo e X outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Parágrafo 1º. Os documentos previstos nos incisos E, G, E, D, I, V, V e X, cometidos pelo Estado brasileiro, são de propriedade da União, cabendo a seu titular a posse direta e o uso regular. Parágrafo 2º. As condições para a concessão dos documentos de que trata o parágrafo 1º serão previstas em regulamento. Seção D dos vistos, subseção I. Disposições gerais. Artigo 6º. Visto é documento que dá a seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Artigo 7º. Visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, viceconsulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. Parágrafo único. Excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser concedidos no Brasil. Artigo 8º. Poderão ser cobrados taxas e emolumentos consulares pelo processamento do visto. Artigo 9º. Regulamento disporá sobre e requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por reciprocidade. E prazo de validade do visto e sua forma de contagem. E prazo máximo para a primeira entrada e para a estada do imigrante e do visitante no país. E hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e de taxas e emolumentos consulares por seu processamento, e solicitação e emissão de visto por meio eletrônico. Parágrafo único. A simplificação e a dispensa recíproca de visto ou de cobrança de taxas e emolumentos consulares por seu processamento poderão ser definidas por comunicação diplomática. Artigo 10. Não se concederá visto e a quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado, e a quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no país, ou e a menor de 18 anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente. Artigo 11. Poderá ser denegado visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos de impedimento definidos nos incisos I, de I, de I e X do artigo 45. Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no país enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação. Subseção D. Dos tipos de visto. Artigo 12. Ao solicitante que pretende ingressar ou permanecer em território nacional poderá ser concedido visto E de visita, e temporário, e diplomático, e oficial, V de cortesia. Subseção I de do visto de visita. Artigo 13. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estada de curta duração, sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos: e turismo, e negócios, e trânsito, e de atividades artísticas ou desportivas, e v outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Parágrafo 2º. O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo, de empregador brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, prolabore ou outras despesas com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições desportivas ou em concursos artísticos ou culturais. Parágrafo 3º. O visto de visita não será exigido em caso de escala ou conexão em território nacional, desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional. Subseção I. Do visto temporário. Artigo 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. E o visto temporário tenha como finalidade: a. Pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. B. Tratamento de saúde. C. Acolhida humanitária. D. Estudo. E. Trabalho. F. Férias trabalho. G. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. H. Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. I. Reunião familiar. J. Atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado, de um imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos, e de outras hipóteses definidas em regulamento.
Parágrafo 1º. Visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira, exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível ou equivalente reconhecimento científico. Parágrafo 2º. Visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e a seu acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência suficientes. Parágrafo 3º. Visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento. Parágrafo 4º. Visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao Brasil para frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa. Parágrafo 5º. Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral, com ou sem vínculo empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país, dispensada essa exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior ou equivalente. Parágrafo 6º. Visto temporário para férias trabalho poderá ser concedido ao imigrante maior de 16 anos que seja nacional de país que conceda idêntico benefício ao nacional brasileiro, em termos definidos por comunicação diplomática. Parágrafo 7º. Não se exigirá do marítimo que ingressar no Brasil em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos pela costa brasileira o visto temporário de que trata a alínea do inciso do caput, bastando a apresentação da Carteira Internacional de Marítimo, nos termos de regulamento. Parágrafo 8º. É reconhecida ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalho a possibilidade de modificação do local de exercício de sua atividade laboral. Parágrafo 9º. O visto para realização de investimento poderá ser concedido ao imigrante que aporte recursos em projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no país. Parágrafo 10. Vetado. Subseção V. Dos vistos diplomático, oficial e de cortesia. Artigo 15. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma desta lei e de regulamento. Parágrafo único. Os vistos diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de residência, o que importará a cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes do respectivo visto. Artigo 16. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. Parágrafo 1º. Não se aplica ao titular dos vistos referidos no caput disposto na legislação trabalhista brasileira. Parágrafo 2º. Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades referidas no caput. Artigo 17. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em tratado que contenha cláusula específica sobre o assunto. Parágrafo único. O dependente de titular de visto diplomático ou oficial poderá exercer atividade remunerada no Brasil, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, desde que seja nacional de país que assegure reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro, por comunicação diplomática. Artigo 18. O empregado particular titular de visto de cortesia somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia ao qual esteja vinculado, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira. Parágrafo único. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia será responsável pela saída de seu empregado do território nacional. Seção ID. Do registro e da identificação civil do imigrante e dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia. Artigo 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos, e é obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência. Parágrafo 1º. O registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil. Parágrafo 2º. O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de identificação. Parágrafo 3º. Enquanto não for expedida identificação civil, o documento comprobatório de que o imigrante a solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados nesta lei. Artigo 20. A identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser. Artigo 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta lei continuarão válidos até sua total substituição. Artigo 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia atenderão a disposições específicas previstas em regulamento. Capítulo 3º. Da condição jurídica do migrante e do visitante. Seção I. Do residente fronteiriço. Artigo 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil,